Ela não come. Aí eu ligo a televisão, coloco um desenho para ela assistir, ou então boto um notebook, eu boto o celular. Quando eu olho, a menina comeu, depois ela chega para mim e fala, mamãe, tô com fome. Sem, sabe, sem a noção de que ela já comeu. É uma coisa assustadora. A criança, ela não vai ficar sem comer. Se ela ficou sem comer, é porque ela não está tendo necessidade de comer. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba estimulando uma ingestão fora do que seria o que ela necessita, né? Agora, Nanda, quando você disse do seu filho de 13 anos, que ele está, então, há cerca de 20 dias sem celular. Como é que tem sido esse comportamento dele? Ele está conseguindo lidar com isso ou não? Está dando aquela crise de abstinência? Não está conseguindo. Inclusive, eu deixei ele até na mamãe esse final de semana, e o final de semana passado, para ver se meu pai sai com ele, se ele distrai um pouco, porque ele não está dormindo, ele passa a noite acordado, parece um zumbi dentro de casa, ele anda a noite inteira dentro de casa, porque quando eu vou dormir, ele liga o celular embaixo do cobertor para jogar. E agora ele deu um jeito de instalar esse jogo no notebook. E ele tá nervoso. Também está no castigo também? O notebook está suspenso? Eu não vou mentir, não. Eu deixei, porque eu fiquei assim... Eu fiquei realmente com muita pena, porque eu vi que é uma coisa que ele está sentindo emocionalmente, não é só fisicamente, está abalando ele emocionalmente. Ele é uma criança extremamente carinhosa. Meu filho, ele é um príncipe. Eu falo para todo mundo, onde eu vou com ele, todo mundo se apaixona. Mas ele está estressado. Até... as pessoas que sempre elogiaram ele, nesses últimos dias, estão sentindo a diferença. Minha mãe mesmo falou comigo, Fernanda, o Estevão tá, né, assim, tá diferente, o Estevão tá respondão, o Estevão tá agressivo. Não tá surtindo um efeito positivo ainda. Doutora, em casos mais assim, como é que a gente deve lidar? Isso aí é uma crise de abstinência, né? Então, assim, o que pode ser feito? Deixa um pouquinho, mas, assim... É aquilo que eu falei, não é só o celular, né? Se a questão dele é o jogo, não adianta só tirar o celular se o computador vai ter o jogo, né? E também não adianta você falar, ele vai instalar em qualquer lugar, porque eles sabem fazer tudo hoje. A questão é colocar algum aplicativo dentro de todos os eletrônicos que você consiga monitorar e limitar a quantidade de tempo que ele fica. Então, vamos supor que ele ficava... Isso é um acordo que eu faço com as crianças e adolescentes que vão no consultório. Eu pergunto, quanto tempo, mãe, que ele fica na tela? Ah, doutora, fica umas 3 horas de noite, 1 hora... Aí eu vou, tá, então, faço o acordo. Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir 1 hora dessas 3. Aí a criança acostuma. Tá, agora nós vamos diminuir mais 1 hora. Quando a criança vai ficando... Olha, a gente está fazendo isso para não tirar tudo. Porque se você achar melhor... Falando no celular, olha ele tocando aqui o celular da mãe. Ó. Se você achar melhor, a gente tira tudo. Então, já que você já deu esse choque de gestão nele, você pode dar com uma carga horária de uso menor e falar, olha, mamãe está confiando em você. Se você fizer isso fora do horário, mamãe vai saber. Você não precisa nem instalar. Você fala, mamãe instalou. Mamãe vai saber e aí acabou. Você vai perder tudo, a gente vai voltar para estaca zero. É uma possibilidade, tá? Agora, diante disso que a Nanda comentou, o que a gente percebe, né, assim, quando você disse, Nanda, que ele não consegue ainda ter aquela interação em família. Eu vejo vários relatos de amigos que quando tira o celular, a criança fica ali amuada, vai reunir com os amigos, dá sono, pai, vambora, mãe, vambora. Tem muitos relatos assim. Como que a gente também pode mostrar para essas crianças, para esses adolescentes, que eles têm uma infinidade de coisas para a gente fazer? Principalmente fazendo com eles. E aí que é o X da questão. Entendeu? É comprar um baralhinho, sentar aqueles joguinhos, jogo, bolinha de gude, mas tem que ser os pais fazendo com a criança. Não adianta terceirizar. Eles querem pai e mãe. Por isso que é desgastante. Porque você tem que dar uma energia que muitas vezes você não tem. Só que eu falo sempre o seguinte, vamos colocar aí no máximo 18 anos, que é o período até, né? Você tem no máximo 18 anos
para investir e investir energia na formação psíquica dessa criança. E se isso não for feito, ou for feito de uma maneira que vai repercutir pro resto da vida. Aí você vai ter um filho que vai te dar trabalho por muito mais do que 18 anos. Eu acho que é só a gente fazer essa conta. Com certeza. Nanda, você já tentou fazer dessa forma que a Letícia disse? Os pais fazerem juntos? Então, foi o que eu falei no início, né? A minha filha mais velha gosta muito de dancinha de aplicativo. Inclusive, eu recebo até muita crítica na minha página, porque a minha casa fica muito cheia de adolescente. Então, para eu não ver ela na rua, que eu também não quero, que não tem condição a gente deixar os filhos hoje assim, eu deixo eles se reunirem na minha casa. E eu sou aquela mãe bagunceira, né? Então, assim... já que ela gosta de dançar no aplicativo, por que não aprender a dançar com ela? Aí fica as amigas e eu no meio, dançando. Então, assim, foi a forma que eu achei de me aproximar dela. Hoje em dia, quando eles fazem a socialzinha deles lá em casa, mamãe tá no meio. Elas estão lá fazendo os stories delas e eu tô lá no meio. Elas estão fazendo a dancinha do aplicativo, tô no meio. Então, assim, é uma coisa que para muitas mães, é uma vergonha, gente. Eu já não tenho mais idade para isso. Eu acho que mais vergonhoso não é você entrar na dança do seu filho, é você deixar o seu filho dançar sozinho. Exatamente. Né? Porque depois acontece a gente levar um filho no psiquiatra, no psicólogo, a gente ainda toma aquele puxão de orelha. Por que você não teve ali com seu filho? Mas também tem a importância de fazer outras atividades também com eles, né? Você já fez essa tentativa também de outras atividades fora a internet, fora celular, Nanda? Já. Eu sou meio doidinha, né? Eu brinco de pique com eles na rua. Eu brinco com Maria Vitória de salão. Eu deixo, ela acaba com minhas maquiagens. Geralmente, quando a gente está conversando na rua, alguma coisa, eu vejo eles lá brincando de pique. Eu vejo eles brincando de lutinha. Aí, do nada, eu levanto, deixo as amigas da fofoca sentadas e eu vou correr com eles. E tiro o chinelo, corro. Então, é uma coisa que eu aprendi vivendo. Eu não tinha esse costume, não vou mentir, não tinha esse costume de interagir com os meus filhos. Mas depois dessa pandemia, como você mesmo falou, eu vi a necessidade da gente interagir, porque o nosso mundo ficou ali muito fechado nesse tempo de pandemia. Então, os amigos da rua, infelizmente, viraram os pais. A gente tinha que correr dentro de casa. Felizmente, né? Assim, também teve esse laço, né? Essa proximidade. Só para a gente encerrar rapidamente, deixa eu voltar a falar com a Cleriane, que muitos pais viciaram, né, os filhos a comerem com o vídeo. Qual é a sua dica para tirar o vídeo, mas também sem que a criança faça aquela birra? Então, ela falou algo que é muito interessante, que é fazer parte, né? Então, o horário das refeições é importante a criança estar presente, porque o que acontece muitas vezes é que os pais alimentam as crianças e depois vai fazer as refeições. Então, a criança ela também tem que sentar à mesa, ela também tem que participar daquele momento das refeições, né? No primeiro momento, como ela disse, vai ser muito difícil deixar de ver, né, o vídeo, ou tentar colocar um vídeo, por exemplo, de uma alimentação mais saudável, algum joguinho relacionado ao alimento, para tentar criar essa aproximação com a alimentação, né? Porque senão esse hábito ele vai se perdendo e ela vai comer qualquer coisa para matar a fome e não vai ter uma boa nutrição. E um outro ponto que é muito importante os pais ficarem atentos são as propagandas, né? Porque a maioria dos aplicativos, eles têm propaganda de fast foods, de alimentos muito industrializados e tudo mais. Isso vai despertar aquele desejo. Então, os pais também têm que ficarem atentos. Aos adolescentes, a questão da imagem corporal. Então, às vezes, ela vai parar de comer, né, por causa da influência da mídia. Então, a gente também tem essa parte da influência das propagandas entre os aplicativos, que isso acontece muito, que influencia. E isso gera hábitos, né, que não são interessantes para o desenvolvimento da criança e do adolescente, e quando chegar na fase adulta vai dar trabalho. Tá, né, certo, Cleriane. Obrigada pela sua participação, dando dicas importantíssimas para a gente evoluir na alimentação com os nossos filhos. E a doutora Letícia Mameri aqui também com a gente. Tava com saudade de você. Obrigada. Nanda, e você sempre muito carinhosa com a gente. Obrigada. Dá um beijo nos seus filhos, que você consiga sucesso nessa administração do tempo da tela com eles, tá bom?
E agora a gente muda de assunto, gente. Ó, nós que somos mulheres, a gente sabe